Olá, tudo bem? Eu sou o Profeta Rafa e você está com a gente na série de intercessão. Essa é a nossa terceira aula e hoje falaremos sobre o que é oração. Bom, na nossa introdução sobre oração nós trouxemos vários conceitos, mas o primeiro deles é que orar é se relacionar, dialogar com Deus. E depois de falarmos de oração como sendo um diálogo com Deus, uma conversa, nós falamos sobre oração como sendo uma disciplina. O vídeo que você vai ver adiante explora a importância de entendermos, na primeira parte do vídeo, a oração enquanto disciplina espiritual. Porque entendendo oração como disciplina espiritual, trabalharemos para construir o hábito da oração em nossas vidas e, consequentemente, em nossas comunidades, desenvolveremos a cultura da oração. O que você vai ver adiante é justamente a argumentação já desenvolvida, onde começamos a falar sobre a construção da cultura de oração a partir da admissão do hábito da oração pela disciplina da oração. Que Deus te abençoe, continue sendo edificado pelo nosso vídeo. Para que tenhamos uma cultura de oração no Tameion, todos precisam ter o objetivo, tornar a disciplina da oração um viver cotidiano até que ela se torne um hábito. E aí, meus irmãos, a gente precisa entender, nós já dissemos que no começo não é muito tempo, né, Tiago? E nem é charamanaia todo dia, mas se é disciplina, tem que ser cotidiano, que seja meia hora, 20 minutos, 15 minutos, o importante é ser constante, frequente, para que se torne um hábito. Por que falar sobre isso antes de falar todas as elucubrações de oração, todas as coisas altas? Porque a gente tropeça nas pequenas. A gente passa aqui 4 semanas, pastor Fábio, falando de oração, de intercessão, mano, mas se não tiver isso na prática, não adianta nada. Joga no lixo, concorda, mano? E eu falo porque eu conheço a vida devocional do pastor Fábio. Quando ele decidiu fazer disso um hábito, foi fácil, mano. No início era tipo assim, cara, é tantos minutos, é 1 hora. Mas foi uma decisão, né, mano? Com pedido de ajuda e assim sucessivamente. Então, bons hábitos são construídos a partir de uma decisão. E muitas vezes essa decisão precisa de fiscalização. Estou te dando a letra. Você não consegue orar todo dia, você precisa que alguém te ligue. No horário de sempre para dizer, você já orou? Nossa, mas isso é religiosidade. Não, isso que a gente chama de religiosidade, na verdade, é uma vida de indisciplina. Porque a gente confunde regra com disciplina, irmão. Disciplina não é regra. Disciplina é a manutenção de bons hábitos para a construção de uma cultura. Comer todo dia é religiosidade? É necessidade. Se você entende que oração é necessidade, imponha o hábito. Isso é uma decisão. Põe a mão sobre mim para que eu comece uma vida de oração. Você vai começar uma vida de oração acordando no mesmo horário ou, antes de dormir, orando no mesmo horário. Continuidade, irmãos. Então, o primeiro desafio que eu lanço a vocês é: vamos parar de ilusão e vamos tomar uma decisão objetiva. E a resposta que você tem que me dar é agora. Você vai responder no seu caderno ou no celular que você está anotando. Que horas amanhã você vai acordar, ou em que momento do dia amanhã você vai orar? Você vai anotar aí agora. Não vou te dar espaço, decida agora e anota. Na sua cabeça você já vai organizar seu dia. Às 7 tem que estar no trabalho, eu tomo café às 6h30, então eu preciso levantar às 6 para eu orar meia hora, tomar banho, tomar café e conseguir chegar a tempo. Anota agora. Segunda coisa, já anotou? Escolhe alguém para te ligar. Agora, agora. Rápido, bora. Já estamos juntos, né, Elias? Escolhe alguém para te ligar. Agora. Para ligar para você falando, estou acordando também, bora orar? Agora. Ou, você dormiu? Acorda aí, a gente tem que orar. É sério, irmãos. Escolha alguém. Eu tô decidido a que nós consigamos romper com isso, em nome de Jesus. Todo mundo?
Chamou alguém aí? Terceira coisa, para quem decidiu orar pela manhã, levanta a mão. Você que decidiu orar pela manhã, bota o seu despertador agora aí, já agenda para amanhã. Estou ajudando você, meu irmão, sendo prático. Bota o seu despertador agora. Vai, é sério. Você vai ver que coisa maravilhosa. Coloca aí todos os dias, que tem essa função. Coloca todos os dias. É sério, gente. Eu estou falando sério. Quem decidiu orar pela manhã, agenda no celular. Todos os dias para tocar. Agora eu vou fazer as perguntas reversas. Quem já elegeu a pessoa que vai ajudar a acordar, levanta a mão. Eu estou gastando um tempo do ensino para ser prático com vocês. Isso é altamente espiritual que nós estamos fazendo aqui. Não quero que nenhum centímetro do que a gente vai aprender hoje seja jogado no lixo. Em nome de Jesus. Vou perguntar de novo. Quem já elegeu alguém para acordar aí, ou para chamar a sua atenção, levanta a mão. Quem ainda não elegeu, levanta a mão. Se você tiver com dificuldade, eu vou ajudar você. É sério. Gente, é sério. Levanta a mão aí quem não conseguiu ninguém. Bia. Preciso de alguém para ajudar a Bia. 5 horas da manhã, ela precisa que alguém levante ela. Quem é que já levanta às 5 da manhã aí para orar? Pessoal, ó, vocês vão pegar, alguém vai pegar o telefone da Bia para acordar ela, tá? Aqui, ó. A Lei Sul, que é o horário deles. Pronto. Alguém, gente, é assim, em nome de Jesus, pessoal, nós vamos sair desse negócio. Vamos construir uma cultura de oração. O que mais? 6h30. Ah, não, 6h30 é nós. Pronto, a gente liga para ele. A gente liga, 6h30 é nós. Vai, nós vamos te ligar. A galera da 7h30 aqui, ó, pode ligar para a Pati. Tem alguém? Vai, Rô, 7h30? Ó, Roberta, você liga para a Pati? 7h30? Elias, faz favor para nós. Já bota aí o aviso pra gente lembrar o Vinícius. Pessoal, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, ou de noite, alguém de noite aí que não chamou ninguém para te ajudar. Eu não tenho horário para acordar. Vai passar a ter. Disciplina espiritual começa com disciplina quando eu acordo e quando eu durmo. É uma nova vida, gente. Vamos mudar uma cultura. Quem aqui não tem horário para dormir? Todos nós quase. A gente precisa melhorar isso. Quem não tem horário para acordar aqui? Bom, são poucos. Quem não tem horário para acordar, precisa ter horário para acordar, pessoal. Encerrando essa parte prática aqui. Presta atenção porque eu estou fazendo isso. Olha só. Não é um demônio, não. Mas é tão maligno quanto um demônio. O hábito da procrastinação. O maldito amanhã eu faço. De amanhã em amanhã você alcança o poder do nunca. Nunca faz. Então eu estou ajudando você. Eu, por exemplo, irmão, se eu não tiver alguém em cima de mim, procrastinação foi um negócio que me carregou a vida inteira. De vira e mexe eu preciso ser repreendido em relação a isso. Amanhã não, tem que ser hoje. Amém? Então bora, agora falemos de oração. Já entendemos oração enquanto disciplina. Então vamos lá. A palavra oração em si mesma já sugere uma postura, uma disposição. Porque orar é um verbo. Oração é um substantivo. Mas quando nós oramos, nós estamos praticando algo, realizando algo. E o que estamos praticando? Relacionamento. Então, a oração, para nós,
é algo que precisa ser desenvolvido cotidianamente para tornar-se a nossa cultura. Tudo que fazemos começa por oração. Porque oração é o meio através do qual nós nos comunicamos com Deus. Então, quando oramos, Deus nos ouve. E a partir do momento que nós vamos sendo desenvolvidos na oração, nós ouvimos a Deus também. A gente começa falando, até adquirir a maturidade de ouvir. Então a oração é o ambiente onde Deus nos direciona no cotidiano. Da oração precisam partir as nossas decisões no trabalho, na família. Do lugar de oração precisam partir as nossas decisões para a vida profissional, para os problemas conjugais. Por exemplo, ao me olhar no espelho, eu me vejo enquanto pessoa, alguém que eu não gosto de ser. Eu me sinto aquém de quem eu deveria ser. Estou me dando como exemplo. Literalmente, não estou fazendo uma hipótese aqui. Como resolver isso? Tem duas maneiras. Ou pelo esforço humano, eu começo a tentar mudar quem eu sou, e as palavras que eu usei são intencionais, esforço humano, eu começo a tentar mudar quem eu sou, ou eu admito que todo esforço humano é falido, e que toda intenção humana no mérito é falível, e aí eu vou para o lugar de oração para buscando a Deus ser transformado no meu interior em uma nova pessoa. Então há hábitos que o Rafa tem, posturas que ele tem enquanto marido, enquanto pai, que por mais que ele mesmo o faça, ele se desagrada delas. São tristeza para mim. Como lidar com isso, se geralmente essas coisas são reflexo do que eu fui a vida inteira? Eu já sei que o esforço não é capaz de transformar o Rafa. O lugar de oração é o ambiente da transformação. Então o lugar de oração é também o lugar onde somos livres de nós mesmos. Aí vai ganhar todo o sentido o texto que a gente leu. Orai sem cessar. Porque se a oração tem todo esse efeito na nossa vida, viver sem ela é não viver. É vegetar. Porque se o lugar de oração não é o ambiente em que eu estou, algum outro ambiente vai me gerar, algum outro ambiente vai me formar ali. A influência do trabalho, a cultura que eu já tenho e que vai se perpetuando, os hábitos da minha cidade, alguma coisa vai me fazer ser quem eu sou, Elias. Não há ponto neutro nisso. Ou eu estou no lugar de oração, ou eu estou em outro lugar. Eu posso, do lugar de oração, tomar decisões em outros lugares. Mas o meu coração permanece lá. Então nós não estamos falando de geografia. Nós estamos falando de uma decisão espiritual. Tudo deve partir do lugar de oração. Vocês estão me entendendo? Sim, Suzane quer fazer pergunta aqui, mano. Profeta, Sim. sobre essa questão de viver em oração. Está me ouvindo? Aqui, Gálatas 5:25 fala assim: se vermos em espírito, andemos também no espírito. Quando o apóstolo Paulo fala isso, viver no espírito e também andar no espírito, então tem a possibilidade
de eu viver no Espírito e não andar no Espírito. Não necessariamente. Mas, Ele está reforçando ideias ali. Ah, tá. Essa questão é desenvolvida pelo hábito da oração. Exato. Porque aí entra a última parte que eu vou falar sobre essa introdução de oração. O lugar de oração não é um esconderijo das demandas do cotidiano. Ele é um esconderijo de mim mesmo. Eu estou em Deus, porque não quero estar em mim. Mas por que o lugar de oração é necessário? Porque é um campo de batalha exterior, eu preciso lidar com ele. Então veja bem, eu estou no Espírito, mas eu preciso andar, porque a vida exige de mim posturas. Do lado de fora do quarto, do escritório, de qualquer que seja o meu ambiente de oração, há um cotidiano me esperando. O lugar de oração é o lugar de onde parte toda a postura que nós temos no cotidiano. Então quem é que pode orar? Todos. Ok? E quem é que deve orar? Todos. Então, continuando. Sim? A Rô quer fazer pergunta? Uma pergunta boba, mas isso se chamaria orar em espírito? O dia todo? É. Sim, também. O orar sem cessar, Rô, ele fala de uma cultura de oração que já tomou o nosso cotidiano. E é o que acontece, eu estou fazendo algo e eu estou orando. Estou orando na mente, estou orando em espírito, posso estar orando em línguas. Quando a oração se torna um hábito, eu levo ela comigo onde eu vou. Tudo começa por um lugar, depois este lugar é móvel. Porque aí você tem um santo cuja prática da oração tomou o cotidiano dele. Entende? Aí é que a gente alcança essa coisa do orar sem cessar. Porque a gente está orando em espírito, está com uma situação aqui, você, na hora, Senhor, me dá uma direção. Porque ao invés de pensar, tenho que resolver isso, eu penso, eu preciso dele agora. Senhor, você está aqui comigo? Preciso de você? Ó, o secreto é móvel. Sim? Profeta, em cima da pergunta da Roberta, da profetisa Roberta, o orar em espírito, tem como eu orar em espírito sem exercer a disciplina de uma oração diária? É muito difícil que isso seja alcançado, Su. Primeiro, a disciplina no cotidiano. Sim. Depois, já fica automático a oração em espírito. Sim, porque olha só, o Espírito interceder por nós é uma coisa. Nós estamos falando da ação do Espírito em nós em um momento, por exemplo, de angústia, em que ele faz algo. Orar em espírito é uma sugestão de orar em um ambiente interior. Ok? Assim como andar, viver no espírito é viver nele. Mas é ser espiritual. Então, isso fala de orar interiormente como se eu estivesse em um local de oração. Para isso ser alcançado, eu preciso da disciplina de um lugar específico, com uma hora específica, por um tempo específico. É só assim que o secreto se torna móvel. Exato, é a construção da cultura da oração. A Rô falou, isso seria a construção de uma consciência? Eu falei, exatamente. A profetisa Roberta acabou de alinhar o que eu estou propondo aqui. Isso é a construção de uma cultura de oração. Porque eu estou tão acostumado a não tomar decisão alguma, a não dar passo algum sem Ele, que eu vou clamar Ele em qualquer lugar. Estou dirigindo, me lembro dele, estou falando com Ele. Agora, para que isso seja alcançado, é preciso a disciplina. Por quê? Sendo prático mais uma vez, porque sem a disciplina de oração, você não desenvolve uma outra coisa chamada solitude, que é a capacidade de preparar um ambiente de silêncio para que Deus fale. A nossa mente fala o tempo inteiro, irmãos. Aí a gente tem essa mania de, não, mas é que eu oro no meu coração. Irmão, você pensa no seriado, no filme, na receita, na janta que tem que ser feita, aí você volta a orar. Aí você lembra do menino que passou com o reno. Aí você fala, o som está muito alto. Isso tudo está na sua cabeça, você acha que você está orando. Mas isso é se enganar.
Por isso, mais uma disciplina aqui. Quer começar uma vida de oração? Comece orando em voz alta. Levanta, senta lá no seu lugar e faz isso, você vai dormir. Comece orando em voz alta. Pai, em nome de Jesus, como é bom estar aqui na sua presença nessa manhã, nessa noite. Por quê? Porque enquanto você fala, você tem que se escutar. E aí o que acontece? Você tem que se concentrar no exercício da oração. Isso evita a sua cabeça de ficar vagando. Então, irmãos, a vida de oração começa com orar em voz alta, e a gente tem muita dificuldade com isso. A gente quer começar com um secreto móvel, sem ter a disciplina de um lugar específico, por um tempo específico, orando em voz alta todos os dias. Profeta, ontem aconteceu uma coisa comigo lá na casa do Gui, aí veio um negócio no meu pensamento, e eu não conhecia o irmão dele. E algo veio na minha mente assim, intercede por ele. A palavra que eu falei, Senhor, atravessa a vida dele, que era o irmão do Gui. Sim. Isso é orar em... Com certeza. Isso é orar sem cessar. Porque você tem folga do seu sacerdócio, Ale? Não tem, né? Somos sacerdotes em Cristo o tempo todo. Então, você está ali, uma demanda espiritual chega. Você está orando nesse ambiente interior, que é o espírito do homem, que se comunica com o Espírito de Deus. Sim? Eu posso falar, meu bem? Profeta, antes de nós virmos para cá, né? E quando chegou aqui também, eu falava assim para Alexandre, meu bem, eu não vejo você orando. Ele falava assim para mim sempre, eu oro em espírito, eu estou todo o tempo falando com Deus. Eu estou aqui, eu estou falando com o Senhor. Eu falei, eu não acredito não. Uai, você tem que ver eu num lugar assim. Eu falei, não, isso daí é religião. Não, eu estou aqui, eu estou falando com Deus, eu só oro em pensamento. A prática da oração necessita de um lugar, um tempo específico, necessita de disciplina diária e orar em voz alta. Irmãos, escreve no caderninho que eu estou te falando. É assim que se constrói. Quando a gente quer começar algo, tem que ser didático, didaticamente falando. Elias? Essa é uma das minhas dificuldades, justamente orar na minha casa com uma voz audível para minha família, né? Eu sempre tenho que, de manhã mesmo, eu vou para um lugar mais escondido lá, justamente para não... Senão acorda a galera. Não é sobre acordar, porque eles deveriam estar acordando já. Sendo prático aqui, deveria. Como desenvolver essa prática? Eu acho que isso eu carrego desde sempre da minha vida cristã. De ter um pouco de receio, um pouco de vergonha de estar orando aonde os meus íntimos me vejam orando. Sim. Rompe com isso, mano. Pense em várias coisas. Primeiro, no seu desenvolvimento espiritual. Segundo, no testemunho para os seus filhos. Ao verem vocês orando, eles aprendem a orar. E as primeiras palavras dos nossos filhos serão as nossas. O dia que eles forem orar, eles vão repetir suas palavras, chega a ser engraçado. Então, orar em voz alta faz parte da construção de uma cultura de oração. Podemos continuar? Let's go? Então, bora. Então, olha só. Sim, vontade. A Tota quer falar. Fala, ela levantou a mão? Podemos prosseguir? Profeta, Sim. o hábito de escrever a oração é ruim, é bom? Ele é positivo, mas pense que ele nem sempre é possível. Porque você às vezes vai estar em um lugar que você não consegue fazer isso. E a oração, Paty, ela precisa ser executável. Quanto tempo você gasta para escrever? Isso é bom. Mas pense que se o objetivo é se relacionar, às vezes eu gasto mais tempo no registro do que aproveitando o momento propriamente dito. Porque para onde o hábito da oração precisa nos levar? Para um lugar em que não hajam mais palavras. Você não vai ter mais o que escrever. Quando você experimentar a presença num lugar de oração, você não vai ter o que escrever. Talvez Vamos continuar? Então, olha só. Então, a gente definiu a oração já, né? Ficou claro o que é oração.
O conceito dela enquanto disciplina é para ajudar a gente a entender que precisamos exercer isso diariamente. Então, para finalizar, a oração é este lugar onde Deus encontra em nós uma porta para comunicar sua vontade e nos habilita para exercer sua vontade. A última coisa a dizer sobre a oração: é um lugar, é uma porta onde Deus nos comunica sua vontade e nos habilita a realizar sua vontade. Onde Deus nos comunica sua vontade e nos habilita a cumprir sua vontade. Porque aí entra a transformação que a gente falou, aí entra a direção que a gente falou. Continuando. O que podemos alcançar através da oração? Primeira coisa, uma espiritualidade saudável. Segundo, um ambiente propício para que Deus transforme circunstâncias adversas. Circunstâncias adversas. Momentos difíceis da vida, né? Terceira coisa que podemos alcançar através da oração: um modo de influenciar as pessoas à nossa volta. Uma vida de oração é envolvente e cativante. Ela se espalha. O que mais podemos alcançar através da oração? Maturidade e crescimento da igreja. Por quê? Maturidade, porque o lugar de oração coloca a doutrina no coração do homem. Desce da cabeça e vem para o coração. É a hora em que eu paro para refletir sobre as coisas que tenho ouvido e enxergo enquanto pessoa no dia a dia como cada uma das coisas que eu tenho aprendido precisam ser vividas. Segundo, por que gera crescimento da igreja? Porque orar por salvação de vidas promove um ambiente de liberação espiritual para que as pessoas ouvindo o evangelho se arrependam. Então a gente amadurece, mas também a igreja cresce. Cresce em número e em qualidade. O que mais podemos alcançar através da oração? Conhecimento de Deus. Alguém abre para mim em Jeremias capítulo 29, versos 12 e 13. Jeremias capítulo 29, versos 12 e 13. Alguém leia para nós, por favor? Quem vai ler para a gente? Tem gozo. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Olha só, então buscar a Deus de todo o coração
que é justamente o conceito de secreto, faz com que Deus se revele a nós. Agora vamos entender como devemos orar? Primeira coisa, irmãos. Há mais de um tipo de oração. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis, de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Presta atenção, Paulo aqui está falando de súplica, oração, intercessão e ação de graças. Ele acrescenta mais um tipo de oração àquilo que a gente acabou de ler. O que a gente precisa entender? Esses tipos de oração, basicamente, traduzem ênfases diferentes e sugerem o que seria uma oração completa. A ação de graças é um tipo de adoração, em que eu estou elogiando o Senhor pelos seus feitos, pelo seu caráter santo. Eu estou manifestando minha gratidão. Então, na oração de ação de graças, a ênfase é a adoração. Eu estou celebrando a bondade de Deus, externando isso por meio de gratidão. Ação de graças, a ênfase é a gratidão. E eu faço isso por meio de adoração. Então, olha só, há um tipo de oração focado em adoração. Então, a gente pode dizer que orar também é adorar? Sim. É como eu disse para vocês, não são qualidades de oração, são expressões diferentes. Ok? Então, a ação de graças, ela é este louvor, essa glorificação a Deus. Segundo tipo de oração que aparece aqui, petição ou súplica. A súplica ou petição é uma oração intensa, de emoção, e geralmente tem a ver comigo. Então vamos lá. Quando eu estou chorando diante de Deus, por alguma situação que me está afetando, eu estou fazendo uma súplica, uma petição. Súplica traduz a ideia de intenso, e petição porque é um pedido a Deus, oficialmente falando. Então oração também inclui falar de si a Deus. Ok? Então a gente também tem que tirar essa ideia de que oração madura é não falar de si. Na verdade, a gente pensa cada vez menos de si, mas orar acerca de si é saudável. Outro tipo de oração que ele descreve para nós aí, pessoal. Intercessões. A intercessão é basicamente a oração pelo outro. Não sou eu o alvo é o outro. E aí há algo que não está extrínseco, está intrínseco aqui. Está embutido, que é o seguinte, ó. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Presta atenção. Se uma pessoa ouvir o Evangelho e se converter ao Evangelho, que tipo de oração ela vai fazer de cara?
Veja bem, o evangelho chegou até mim. De cara, quando o evangelho vem até mim, ele expõe a minha condição pecaminosa, sim ou não? O que eu vou fazer então diante de Deus? Eu vou me arrepender. E aí eu vou fazer algo que a gente chama de confissão. Confissão. Porque objetivamente eu vou dizer a Deus o pecado, o meu estado, a fim de obter o seu perdão. Então, confissão também é um tipo de oração. Então, recapitulando. Quando falamos de ação de graças, estamos, de alguma maneira, falando de adoração. Mas a adoração não tem a ver só com os feitos do Senhor, tem a ver com quem Ele é. Porém, quando eu manifesto uma gratidão por algo que Ele fez, é ação de graças. Estou orando por mim, eu estou fazendo uma ou petição. Estou sendo dirigido pelo Senhor a orar pelo outro. Estou confessando um pecado, uma mazela, minha tristeza comigo mesmo. Dani quer falar. Profeta. Sim, mano. Esse texto ele é interessante, cara. Eu posso ter numa mesma oração essas 4 tipos de orações, né? No mesmo momento. Exatamente. E talvez aqui o apóstolo Paulo estivesse até nos dando um caminho de oração de qualidade. Porque quando olha aqui para súplica e petição, todos nós temos uma súplica e uma petição ao Exato. Senhor. Mas nem sempre aquilo que nós queremos é o que o Senhor quer. Então, eu faço essa súplica. E a oração aqui, ela entra como que se eu estivesse parando para ouvir a Deus, a fim de entender se aquela súplica que eu fiz é do Senhor ou não. Qual é a vontade de Deus para essa súplica? Então isso, você pode me corrigir. Isso é como se fosse a oração. Súplica é o pedido. A oração é ouvir a voz de Deus acerca daquilo que eu pedi. A intercessão é, agora uma vez que eu entendi o que o Senhor quer, agora eu vou interceder para que aquilo que Ele quer aconteça na minha vida. Com base... Mas a gente tem que pensar que a intercessão é sobre o outro. Sim. Então veja bem, enquanto eu estou Sim. orando sobre mim, eu ainda estou na súplica. Mas eu posso ter empatia por alguém, pelo Espírito, inclusive, Perfeito. produzido, que está passando pela mesma situação que eu. Uhum. E aí eu me dirijo a essa pessoa por Sim. meio da intercessão. E a ação de graças, no fim, é louvar ao Senhor, é engrandecer ao Senhor, por Ele ter revelado a sua vontade em face da minha súplica, né, e da intercessão. Bingo! Os estilos de oração revelam um conjunto de coisas que são importantes em uma oração saudável. Uma oração que é só petição, ainda não é uma oração saudável. Uma oração saudável começa com adoração, por quê? Porque o que me chama a Deus é quem Ele é. Começa com adoração, porque o que me chama a Deus é quem Ele é. Não é o que Ele pode fazer, mas é quem Ele é. Ele é o meu amado. Ele é o meu Senhor. Bom dia, Senhor. Como é bom estar aqui na sua presença. E enquanto eu me dirijo a Ele pelo que Ele é, adorando pelo que Ele é, eu também posso dizer um pouco de quem eu sou. Aí entra a petição. Bom dia, Senhor. Como é bom estar aqui diante de você. Muito obrigado, Pai, por essa noite de sono que você me deu. Se não fosse o Senhor, eu não teria dormido, porque... Um exemplo, tantas são as preocupações. Falando nisso, Senhor, eu quero apresentar a você algumas coisas que estão me incomodando. Isso é uma súplica, uma petição. Mas eu quero também que o Senhor fale comigo, Pai, porque talvez eu esteja errando, insistindo em coisas. Pode falar, Senhor. Testifica no meu interior se eu estou errando em algumas coisas. Eu quero pensar em algumas delas agora e eu quero que o Senhor me examine. É o silêncio que o Dani falou. Eu estou esperando uma resposta. Aí ele fala comigo, eu derramo em lágrimas, Senhor, eu me arrependo. Eu estou fazendo uma confissão. Você acabou de me mostrar onde é que eu estou errando. Mas, Pai, eu sei que como eu, há outros irmãos que estão sofrendo. E eu não quero que eles sofram, eu quero que eles sejam livres, como o Senhor está fazendo comigo nessa manhã. Há alguém que está aqui no meu coração, eu trago essa pessoa comigo diante do Senhor. Isso é uma intercessão.
E no fim de tudo, tomado por um gozo, porque a presença de Deus faz isso, eu digo, Senhor, eu te agradeço. Porque a dádiva de poder orar só é possível por causa de Jesus Cristo. Ação de graças. Estou dando um exemplo, uma oração saudável, ela não tem um protocolo, mas ela tem uma completude nos vários estilos de oração. Presta atenção, vou repetir. Uma oração saudável não tem um protocolo, mas tem completude nos vários estilos de oração. Oi. Ó. Não é uma pergunta, mas é porque você está falando aí eu lembrei da oração do Pai Nosso, que lá tem todas essas coisas, mesmo que não esteja na ordem certinho, mas tem súplica, tem oração de graça, tem intercessão. Não é um cronograma, né? Mas está tudo ali. Acidentalmente cai tudo se finda nessas coisas, né? São coisas naturais da Perfeita oração. sua observação, Beli, ó, fazendo o exame dela. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Isso é o que, pessoal? Adoração. Venha o teu reino, é o quê? Uma súplica. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É uma súplica. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Confissão. Mas também pode ser intercessão, porque eu posso estar orando por alguém que está em pecado. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Eu estou orando por mais do que eu agora. Estou pedindo pela comunidade santa. Os santos como geral, eu estou intercedendo. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Amém. O que é isso? Adoração de novo. Então, isso tudo está ali, embutido, numa demonstração de uma oração saudável. O Pai Nosso é um ponto de partida, senão vira uma reza. Então vamos lá, caminhando agora então, para uma pergunta que muitas vezes fica no ar. Hoje nós viemos falar de oração, semana que vem a gente vai cravar na intercessão. Por que muitos não recebem resposta das suas orações? Será que eu não fiz o checklist de todos os estilos e Deus falou, ficou faltando um pé? Porque muitos não obtêm respostas de suas orações. Vamos agora começar pela Escritura, porque muito conceito foi liberado, e a gente precisa, quando vai falar de algo tão específico como essa pergunta, ser altamente preciso pela Escritura. Isaías capítulo 59, versos 1 e 2. Alguém lê para a gente, por favor, Isaías 59, versos 1 e 2. Se quiser levantar e ler aí, fica de boa, fica à vontade. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Profeta, lê de novo, por favor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Interpretando o próprio texto, qual seria o primeiro motivo para não receber uma resposta de oração? E o que seria iniquidade? É um pecado que não foi confessado e permanece em atividade. Não significa, irmãos, que quando eu peco, Deus diz, não te escuto nunca mais. Não é isso. Mas o pecado oculto, ele mostra uma deliberada intenção de manter a imagem e não de ser transformado pelo Espírito. Deus reprova isso. A Larissa? No caso, é um pecado consciente, né? Sim, mas sobretudo é preciso entender o seguinte, não é somente consciente, ele não
arrependido, ele permanece ativo, ele está ali. Eu convivo com ele. A gente chama carinhosamente isso de pecado de estimação, né? Apesar que esse nome é feio para bexiga, mas é isso que traduz essa iniquidade. Muito bom. Mais alguém? Então, pessoal, primeiro motivo: não confessar pecados. Porque não confessar pecados produz obstrução. Porque Deus não ouve a oração de alguém que não se arrepende. Porque alguém que não se arrepende é obstinado, despreza a graça. Então, como Deus vai estender a sua mão e abençoar alguém que está desprezando a própria mão de Deus? Porque antes que houvesse pedido de oração, já há uma demanda de oração. E qual é a demanda? Arrependimento. Primeira coisa que Deus quer já dar é perdão. Não, perdão eu não quero não, mas tem como você me dar um carro? É incoerente. Dei um exemplo escandaloso para vocês perceberem. Então, por isso, Deus não ouve oração de alguém que não se arrepende. Então, alguns dos nossos pedidos de oração, irmãos, não são respondidos. Não é porque Deus é ruim ou a tribulação é grande. É que a gente é obstinado. Permanece na mesma prática por anos. E aí, qual é a característica desse tipo de vida? Uma vida em círculos. Você fica revivendo os mesmos processos, caindo nos mesmos problemas, vira e mexe, tem as mesmas situações. Ô profeta, eu pensei que a iniquidade só habitava naquele que não era nascido de novo. E a incredulidade, e a questão da incredulidade entrava em quem já era nascido. Então, mas traduzindo iniquidade, iniquidade é a cultura do pecado. Isso não deveria acontecer com um santo, mas uma pessoa pode ser prisioneira da pornografia, manter isso escondido por anos, porque ninguém vê, ela acha que é inócuo. Mas veja bem, ela está em uma cultura pecaminosa. Ela pode ser prisioneira da mentira, ela pode ser prisioneira da necessidade de projeção da própria imagem. Alguém que, se não estiver em primeiro lugar, se não for visto, não se sente bem. Então essa pessoa sabe que é assim, e ela flerta com isso, ela arruma um jeito de fazer isso passar batido aos olhos de quem está com ela, mas ela faz consciente. Isso é uma cultura nela. E aí, qual é o problema? Para arrancar, tem que quebrar aqui, ó, o cativeiro. Paulo chama isso de fortalezas espirituais, que se levantam contra o conhecimento de Deus. E ele está falando que isso é com os santos. Então, toda vez que a Bíblia fala sobre os iníquos, fala sobre as iniquidades. Não, mas aí é diferente, digamos assim, iníquo é um termo genérico para aquele que deliberadamente não tem comunhão com Deus. Iniquidade está falando de especificamente prolongar uma prática. Tá? Então, não deveríamos ter práticas prolongadas de pecado. Deveríamos ser rápidos para nos arrepender. Mas na prática isso acontece? Na vida de cristãos? Pecados que duram por anos? Sim. Porque pecado, a gente fala de algo, transgressão é algo ocasional, é um tropeço. A iniquidade é um alongamento. Entende? Então, tropeçar, Deus sabe que a gente vai. Alongar, Deus sabe que a gente está querendo. É diferente, por isso ele resiste. Eu estou sendo intencional, eu quero que isso continue. Outra coisa, pessoal, por que pessoas não recebem respostas de suas orações? Porque não sabem pedir. Vamos ver? Tiago capítulo 4, versículo 3.
Tiago, capítulo 4, verso 3. Vou ler esse aqui para agilizar. Diz assim: nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebes porque pedis mal, para esbanjarem em seus prazeres. Então o texto classifica o que é um mal pedido. O que é um mal pedido? É um pedido que só satisfaz o seu prazer. Uma oração egoísta é uma oração sem resposta. Né? Outro motivo pelo qual pessoas não recebem resposta de oração, porque não se interessam pela resposta. Mateus 21, 22. Vamos ler juntos. Vou ler para vocês aqui para a gente poder andar com o texto. Mateus 21, versículo 22. Diz assim, ó. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Tudo aqui tem um contexto. Eu não vou me ater a ele. Eu só quero que você preste atenção. Pedir em oração, crendo, fala de um tipo de postura. Quem ora duvidando, ora como a onda do mar, como diz Tiago. Este não terá de Deus coisa alguma. Por quê? Porque ele não acredita que isto possa ser capaz de acontecer. Então o problema não está na capacidade de Deus, está no coração que ora. Vamos ler juntos mais um texto para falar sobre isso, Tiago capítulo 1, verso 6. Tiago está falando aqui daqueles que oram pedindo sabedoria. E aí ele aplica esse princípio que nós acabamos. Peça, ou seja, peça sabedoria, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento, verso 7. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O texto está dizendo, não ache que você vai alcançar, não vai. Se você não confia, você precisa orar por fé. Porque orar não crendo é certeza de que você não vai responder. Não vai ser respondido. Outra coisa que nos impede de receber resposta de oração. 1 João 5,14. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14. Vamos ver o que esse texto diz. E vamos ver se a gente consegue extrair do texto o porquê. 1 João, capítulo 5, verso 14. Vamos descobrir que tipo de oração Deus não ouve aqui no texto. Posso ler? Verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então eu disse que eu não ia entrar no mérito do tudo lá, porque o tudo tem uma restrição. Qual é a restrição? Se eu peço segundo a vontade, Deus não está obrigado a atender. O que também nos impede de receber resposta de oração? O conhecimento da vontade de Deus.
Porque olha só, se eu sei que Deus quer algo, eu vou orar sobre isso com uma convicção baseada num sim de Deus. Então, se Deus fala, eu quero fazer isso, eu já tenho um sim dele. Eu oro em cima do sim dele. Se Deus faz uma promessa, eu já tenho de Deus um sim. Então, eu oro com uma convicção. Então, o que nos impede de receber resposta de oração? Não conhecer as Escrituras, porque a gente não sabe quais são as promessas e especificamente o que Deus quer. Então, vamos ler juntos 1 João capítulo 3, versos 21 e 22. 1 Epístola de João, capítulo 3, versos 21 e 22. Diz assim: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então olha só, a guarda do mandamento vem mediante o conhecimento da palavra. A guarda do mandamento me traz convicção, não por mérito, mas por consciência. Eu sei que Deus quer isso, eu sei que Deus não quer isso. Eu sei que isso é promessa de Deus, então eu posso orar em cima disso, convicto de que eu terei resposta. Por exemplo, orar pela provisão da igreja, baseado em Mateus capítulo de número 6, onde Jesus fala, basicamente no Sermão da Montanha, que os pássaros, toda a natureza recebe a provisão de Deus, estou sendo sintético aqui, quanto mais nós. Então o que o texto está dizendo? Que a gente não tem que se preocupar, não tem que se ansiar. Mas existe ali uma clara declaração de Deus: eu estou providenciando todas as coisas para a minha família. Então eu posso seguro orar: Senhor, nós precisamos de providência para este trabalho que você nos está dando uma palavra. Podemos orar? Podemos, a gente já tem um sim de Deus. Um sim demonstrado lá, que Deus providencia tudo para os que são seus. Por exemplo, a gente aprendeu sobre providência no domingo. Entendemos que Deus providencia tudo para o cumprimento do seu propósito. E aí uma necessidade surge no nosso meio. A gente pode orar por ela se não tiver recurso, ou a gente pode suprir essa necessidade se é a resposta de oração de alguém que orou. Porque se o recurso já está conosco, Deus já demandou o suprimento para a necessidade. Então a pessoa que orou teve resposta? E por que ela orou e por que ela teve resposta? Porque ela confia no Deus de providência. Vocês estão entendendo? É isso. Por hoje é só. Semana que vem a gente fala de intercessão.